Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico, sou corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje nós temos o convidado mais rápido da história do podcast Quilômetro 41, alguém que está aqui para provar para a gente que vegetarianismo e performance combinam sim, basta ter um planejamento. E para falar um pouco sobre isso, vamos contar a história do Ed, que é aí um maratonista. A gente vai falar mais para frente qual é o RP dele na maratona, gente. Mas é o mais rápido da história do podcast aqui. E para contar sobre esse planejamento, né, que nem sempre é tão simples de conseguir conciliar a performance e o vegetarianismo, a gente traz a Natália, que é nutricionista, com sólida experiência na nutrição esportiva. Ela é head de nutrição da Care Club do Parque do Povo, referência em saúde e performance, pós-graduada pela VP em Nutrição Esportiva Funcional, formação em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo e consegue aí conciliar, fazendo um tratamento, um acompanhamento alimentar individualizado, um planejamento alimentar individualizado com foco em resultados concretos. Sejam muito bem-vindos, Ed, seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Murilo. Oi, Nath. Oi, imagina. É um prazer poder estar aqui trazendo um pouquinho, né, de informação para a galera. E é importante quando a gente relaciona isso junto com a performance, pensando aí no vegetarianismo, né? É isso, acho que a gente tem um episódio aí muito legal pela frente, né? Eu vejo que o número de pessoas vegetarianas vem crescendo, acho que de modo bem constante e sólido há uns bons anos, né? Eu vejo por amigos próximos, pessoas conhecidas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, acabar com alguns mitos, né? De que performance esportiva não se relaciona com uma dieta vegetariana, né? Então o Ed aí é a prova disso. Eu não vou dar spoilers aqui do tempo do Ed na maratona, mas é um tempo que talvez eu de patins consiga chegar perto desse tempo, eu não tenho certeza. Mas é isso, a gente tem muita coisa boa pela frente. Obrigado aí por vocês terem aceitado o nosso convite. Boa, vou começar aqui com o Ed. Ed, conta pra gente um pouquinho da história da corrida na sua vida. Então, quando que você começou a correr? Quando foi sua primeira maratona? Conta um pouquinho essa história pra gente. Legal, André, legal. Mais uma vez aí, muito bom estar aqui com vocês, participando desse episódio. É um prazer gigantesco e uma felicidade muito inenarrável, né? Falar a respeito de corrida, falar sobre performance e muito mais que a gente vai falar aí a respeito também da questão nutricional, que é super importante. Minha vida na corrida, ela começou há uns 15 anos, mais ou menos. Eu comecei a correr, na verdade, através de um programa corporativo, né? Na época era o NetRunning, né? Na empresa que eu trabalhava e trabalho hoje, que hoje a gente é o Claro Running. E aí eu comecei a correr por um movimento que acontecia, já existia dentro da empresa, né, por dois colaboradores aí que criaram esse movimento tão importante, que foi o Marco Faria, que não está mais conosco, e o Daniel Barros, que hoje ainda permanece aí, continua conosco no programa. Mas foi muito mais no sentido de conseguir ter uma melhor performance física para correr, para jogar bola, quer dizer que... Essa história então, é comum. Não, é muito comum, né, a maioria das pessoas, e um outro esporte também que eu gosto muito de fazer, e eu comecei a fazer antes da corrida, que foi fazer as travessias, né, o montanhismo. Então eu gosto muito, assim, de sair com a minha mochila e acampando aí nas montanhas, e isso aí já me trouxe também umas experiências mais bacanas. E isso, a partir do momento que eu comecei a correr, fui tomando gosto, o negócio foi fluindo, e aí você vai descobrindo um pouco algumas aptidões, assim, que você fala, caramba, acho que dá para ir um pouco mais, né? E aí foi naturalmente acontecendo, e naturalmente também eu fui deixando o futebol de lado, né? Acabou que não consegui conciliar, né? Na questão física mesmo, que o futebol, né, é totalmente diferente da corrida em si, a maneira do esporte, tudo como você pratica. E aí foi que a corrida entrou de vez na minha vida, né? Entrou de vez assim, de uma maneira que eu criei rotinas em relação a ela.
e veio a oportunidade de fazer a minha primeira maratona, que foi em 2015, e foi algo bem interessante, assim, que eu não planejava ainda fazer uma maratona, apesar de já estar correndo há uns 2, 3 anos, e de certa forma já desempenhando, assim, já conseguindo entregar uns longos bons. E aí um amigo falou, Ed, cara, eu tô indo para a Europa fazer um mochilão, você não topa fazer um mochilão? Eu falei, topo, né? Eu tenho férias, eu consigo negociar. Negociei, então eu vou fazer a maratona de Berlim. Eu falei, vamos? Eu falei, cara, será que dá? Ele falou, dá, claro que dá, você está treinando, tem 4 meses aí para você encaixar uns treinos mais longos, então acho que dá sim, você tem tudo para conseguir entregar. Eu falei, tá bom, onde que escreve? Não, não tem mais inscrição, né? Você tem que buscar uma agência, algo nesse sentido. Eu falei, então me indica, né? Porque eu tô por fora ainda desse mundo das maratonas, e aí isso aconteceu. Aí consegui uma agência na época e fui fazer a maratona. E aí foi a maratona que eu falo assim, até hoje é a que eu mais lembro assim, de tudo, exatamente, porque correr, não tinha pretensão nenhuma de tempo, fui para completar a maratona e depois aproveitar o mochilão pela Europa. E foi um momento que eu descobri muita coisa assim no mundo da corrida. Né? Descobri a Six Majors que existia, assim, que eu vi uma medalha diferente. Cara, por que a gente não tem essa medalha? Aí esse meu amigo explicou, e etc. E aí começa aquela vontade, né? Eu quero aí todas. começa aquela vontade. Eu falei, cara, um dia eu quero pegar essa medalha bonita aí, que tem algumas pessoas desfilando, e isso foi acontecendo. E a partir daí, da Maratona de Berlim, que de fato eu comecei a tomar gosto pelas longas distâncias mesmo. Falei, cara, é legal, é bacana, e vou tocar em frente, quero mais e quero aquela medalha também, né? Que aí tem nos próximos capítulos aí para a gente falar. Que legal, que legal. E Ed, conta pra gente, antes dessa sua primeira maratona, que foi Berlim, você já tinha feito quantas meias, mais ou menos? Eu já tinha feito 8 meias maratonas oficiais, né? Oficialmente falando. A minha primeira meia maratona foi engraçado que eu corria muitas provas de 10 quilômetros, né? 5 quilômetros, na verdade, eu nunca corri, eu sempre corri 10 quilômetros. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira meia maratona, que foi uma meia chamada Farol a Farol, em Salvador, e aí foi uma meia que foi totalmente... Aí eu já estava mais com umas ideias de tempo nos 10K, e eu fazia aquela conta meio que simples, assim, eu dobro aqui, coloco mais uma gordurinha, eu consigo fazer uma meia bacana. E a meia realmente foi bacana, e eu fiquei muito surpreso, porque foi a primeira meia, eu já fiz uma meia abaixo de 1h30, eu falei, caramba, coisa legal, né? Eu acho que dá para brincar Acho que eu levo o jeito para essa brincadeira aí. Acho que eu levo o jeito. Eu sabia disso, né? Ficava me machucando no futebol. E aí, Pois é. a partir daí, eu comecei a fazer outras meias aqui por São Paulo também. Depois repeti a Farol a Farol em Salvador, e tanto que eu gostei. Então, eu fiz 8 meias oficiais antes da minha primeira maratona. Legal. E Bastante coisa, né? É bastante coisa. Eu acho que isso é muito importante, né? É bom a gente deixar sempre claro aí para os nossos ouvintes, para as pessoas, para não se aventurarem, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo a partir do momento que você tem já tem um histórico e você de fato sente que teu corpo está preparado para isso, né? Então acho que isso aí realmente é algo que é bem interessante e foi bacana. Então foi bem legal esse processo. Legal, eu acho que foi muito inteligente a sua troca da corrida, do futebol pela corrida, pensando em longevidade no esporte, assim, porque, poxa, o esporte que machuca, né? Futebol, nossa senhora, o pessoal acha que corrida lesiona nada, é futebol que machuca de verdade, né? Lesões traumáticas aí. Né? É bem diferente, né? Eu sou prova viva disso aí, dessa lesão traumática do futebol. Eu tenho algumas boas lembranças aí que eu carrego até hoje. Ô Ed, eu queria entender então tá bom, a corrida chegou na sua vida, nunca mais saiu. Mas agora falando sobre o outro ponto aqui do episódio, falando sobre o vegetarianismo. Você sempre foi vegetariano? Isso foi uma transição? Como é que foi isso na sua vida? Eu sempre fui vegetariano. Na verdade, eu sou de família vegetariana.
Então eu falo que eu já nasci num berço aí que não tinha proteínas animais aí, né, no contexto, no sentido de ter a carne em si, né? Então não fez parte da minha dieta em nenhum momento. E isso foi totalmente de dentro de casa mesmo, aconteceu. E a partir do momento que eu saí de casa, que eu entendi todo o processo fora de casa, tendo que me alimentar, tendo que morar sozinho, e eu percebi que não necessariamente eu precisava mudar essa minha rotina, que era algo que já me fazia muito bem, e que a partir de então passou a ser totalmente um estilo de vida, né? Porque o vegetarianismo na minha família foi muito por questões religiosas. Religião dos meus pais tinha uma reforma de saúde dentro da igreja, da religião, que não comia carne. Então meus irmãos e eu, ninguém comia carne, meus pais não comiam carne. E então, assim, para mim foi fácil no sentido de que eu não precisei fazer uma transição, mas em nenhum momento também foi difícil eu abdicar de ir em vários eventos e depois de me entender por gente, falar assim, caramba, todo mundo come carne, todo mundo fala que é uma coisa maravilhosa, é uma delícia. Eu vou comer também, né? Agora que eu já moro sozinho, sou independente. Mas não, foi algo que realmente fez todo sentido assim na minha vida, e eu acho que se eu não tivesse nascido vegetariano, hoje eu seria vegetariano, porque é um estilo hoje, um estilo de vida assim que para mim faz todo sentido para minha vida, para o que eu gosto, para o que eu imagino sobre o mundo em si. Eu acho que calhou muito bem. Então é um dos grandes legados que a minha família deixou para mim, foi esse vegetarianismo. Legal. Legal. Hoje é muito mais fácil, né? Então você vai dar uma com certeza, com certeza. E Ed, o que te mantém então vegetariano hoje em dia não é mais não é religião, mas é o que você enxerga de propósito, talvez você como cidadão, o mundo, o meio ambiente, ético, é mais nessa questão, certo? Nessa linha. Exatamente. Hoje é muito nessa linha. Hoje é muito nessa Legal. linha. É algo Virou um que estilo de vida, né? virou um estilo de vida que me direciona, e eu consigo tá bem alinhado assim com os demais propósitos dentro dessa dieta vegetariana. Então, Legal. Bom, gente, eu vou então quebrar o suspense aqui, vou falar um pouquinho do progresso do Ed aí ao longo dos anos na corrida. Se eu falar alguma coisa errada, você me avisa. Mas, em 2018, ele fez a maratona de Chicago em 3h01. Quase sub 3 ali. Essa foi... Quantas maratonas você tinha quando você chegou nessa aqui? Quando eu cheguei nessa, eu tinha 6 maratonas. Já tinha bastante. E 2 tentativas antes de sub 3 que eu tinha batido na porta, assim, além de Chicago. Legal. E com que idade... Foi bem na porta. Com que idade que você estava nessa época, mais ou menos? Só pra gente se situar. Em 2018 para agora 25, eu estava com 36 anos. Boa. Mais ou menos a minha idade. Acabei de fazer Boa. 37. Bom, aí em 2021, acho que foi a sua primeira sub 3, Barcelona, 2h57. É isso aí. E aí isso é muito interessante. Tem um outro ponto interessante na história do Ed, que é uma coisa que eu, com meus 37 anos, fico pensando. Que dizem que a partir dessa idade você começa a ter um declínio de performance. Né? Não é à toa que eu estava assistindo agora Roland Garros, estava lá o Djokovic jogando com 38 anos, você vê que ele já não é mais o mesmo Djokovic. Né? E aí eu com 37 falo, eu tô entrando na decadência. Mas vocês vão ver que o caso do Ed mostra que não tem decadência nenhuma, olha só. Parece que é o contrário. É ao contrário, tá envelhecendo que nem vinho bom. Então em 2022... De 2h57, ele foi para 2h47. Então ele melhorou 10 minutos. Uau. Depois, Londres 2023, 2h41. Tóquio 2024, 2h37. Nova York 2024, 2h35. Lembrando que Nova York é um percurso super desafiador. Então correr Se fosse plano, teria reduzido mais uns 5, 10 minutos aí. Exato. E recentemente, Hamburgo 2025, 2h33:07.
além de ser... E só isso já é um tempo espetacular, mas olha só. Foi o melhor brasileiro da Maratona de Tóquio em 2024, o segundo melhor na Maratona de Nova York em 2024, o terceiro melhor na de Londres em 2023 e o segundo melhor em Hamburgo em 2025. Então, assim, o Ed realmente é assim, aquela pessoa que está entre o amadorismo e o... Assim, claro que é corredor amador, porque não vive disso, né? Mas, assim, é um sub-elite, a verdade é essa. Então, assim, é realmente incrível. E, além dessa evolução incrível, me chama muito a atenção que você foi evoluindo enquanto você chegava em tese nessa idade que você supostamente era para ter uma queda de performance, né? Então, a gente fala muito aqui, Ed, de longevidade na corrida, né? Que eu acho que a grande graça desse esporte é essa, né? Assim, você consegue envelhecer praticando e se desafiando e se mantendo saudável e colhendo esses frutos no longo prazo, né? Então, assim, pô, é muito... Eu, como uma pessoa, um corredor de 37 anos que estou longe de... Espero que o meu RP na maratona seja bem distante. Eu quero melhorar também, assim como você, ao longo dos anos aí. Então, acho que é uma história muito legal. Legal. É inspirador, né? A gente sente que ainda tem muitos anos aí pela frente, né, André? Assim, e os ouvintes até mais novos ali também, nossa, tem muito chão pela frente, né? E quando a gente pensa em performance esportiva, pensando do ponto de vista técnico, assim, eu entendo que um atleta profissional, como o André mencionou ali, o Djokovic do tênis, ou no período da tarde, esse último domingo aí, a gente está gravando hoje dia 11 de junho, Cristiano Ronaldo ali jogando com 40 anos de idade, jogando muito, né? Dando trabalho pra caraca, fez gol e tudo mais. Talvez para um atleta profissional que está ali no seu auge desde os seus 15, 16 ou 18 anos, talvez realmente ele esteja num declínio, né? Pensando com 35, 40 anos, começa a cair um pouquinho a performance, né? O Cristiano Ronaldo teve que ser substituído no final do segundo tempo, o Djokovic chegou na final de Roland Garros e tudo mais. Mas, assim, quando a gente ainda pode fazer também melhoras no nosso treinamento, né? No nosso ciclo de treinamento, até queria perguntar isso para o Ed, eu sei que não é o foco principal do episódio, mas acho que é um ponto interessante. O que você mudou, Ed, assim, de 2015 para agora, né, para ter resultados tão expressivos, né, apesar Ou de se não já mudou estar nada. com seus... Foi só Ou se não mudou nada, né? Mas assim, Sim. vegetariano você já é desde que nasceu, então não foi esse o ponto de virada aí. O que você fez? Que você mudou alguma coisa na sua rotina de treinos? Aumentou o volume de treino? Inseriu treinamento de força? Só foi repetindo ciclos semelhantes e foi melhorando? Qual que foi o segredo aí para uma melhora tão absurda assim? E continua melhorando mesmo com 42, 43 anos de idade, que é muito jovem, mas que, como o André muito bem falou, para um ciclo natural de vida ali, a gente começa a ter declínio depois dos seus 20, 30 anos. Né? O que você fez de diferente aí? Não, legal, essa é uma pergunta bacana aí, que muita gente que me acompanha também, assim, desde o começo aí dessa saga aí das corridas, de que você fez diferente, né? Eu acho que eu fiz sim algumas coisas diferentes e outras muito importantes, assim, que foram cruciais para conseguir essa performance. Uma das coisas realmente, e é super importante mesmo, eu não levava a sério a parte de musculação, de fortalecimento, e isso me faltava perna mesmo, literalmente, naqueles momentos cruciais assim das provas. Então, assim, não tem como abdicar disso. Hoje, eu nunca fui nenhum fã de academia e acho que por isso eu acabava abrindo mão mesmo e achando que só os treinos de corrida, gabaritando a planilha, e seria necessário. E não é. Se você não faz um fortalecimento, um acompanhamento correto, de fato, você não vai ter bons resultados. Esse é um ponto assim que realmente mudou bastante. Um outro ponto que eu falo assim que mudou radicalmente, que eu também sentia muita falta mesmo. E aí depois, quando a Nath começar a falar, vocês vão perceber que é exatamente nesse período que eu comecei a ter resultados mais expressivos, que foi a questão nutricional. Não fazia nenhum acompanhamento nutricional,
nada, então não suplementava, não... o pré-treino é algo da minha cabeça, o dia que o que tinha lá eu comia, saía, ou não comia, enfim, não tinha nada disso. Mais ainda, a questão do pós-treino, do pós-prova, não me atentava a nada disso, não tinha esse processo de recuperação. Eu acho que isso é algo que mudou muito, assim, o percentual é muito grande que quando eu penso nessa questão aí da performance que eu tenho melhorado aí ao longo do tempo. E mais do que isso, quer dizer, além de tudo isso, desses 2 pontos que são super importantes, é a questão do querer e do buscar algo a mais, e a questão da cabeça mesmo, antes, eu queria fazer um sub-3, mas eu não estava seguindo a receita do bolo completa. Eu gabaritava as planilhas, mas eu não fazia questão nutricional, não fortalecia como deveria, não recuperava como deveria. Então, e até quando eu falei que eu bati na trave 2 vezes antes de Chicago, da tentativa do Sub-13, é que eu tentei Porto Alegre, 17, aí fiz 3,5, e aí fui para Floripa no mesmo ano, fiz 3,1 também. E então foram coisas que realmente, assim, o que faltou para o Ed? Faltou fortalecimento e faltou a questão de nutricional mesmo, assim, porque faltava energia, literalmente, assim, pegar um momento ali e falar, cara, tá me faltando alguma coisa aqui, eu treinei tudo isso, os treinos iam super... Mas chega um momento que não tinha como mesmo, a perna e a energia que me faltava era muito grande. E assim, o querer fazer algo a mais por você mesmo, eu acho que esse também é o terceiro ponto que fez toda a diferença e que faz toda a diferença. E até assim, respondendo já um pouquinho nessa pergunta que o Murilo fez, é interessante a gente até associar mesmo o que eu vejo de comparação mesmo com o Ed, com esses atletas profissionais que a gente citou aqui como exemplo, é a consistência. É tudo que ele estava fazendo ali, se dedicando 100%. Então, o Ed é uma pessoa que ele está dando 100% dele nas planilhas, ele está dando 100% na alimentação. E assim, não é só isso, né? Quando a gente fala de ciclos muito longos de maratona, a gente está abdicando de muita coisa na vida para conseguir fazer o tempo, a performance que quer. Então, assim, o que mais eu acho que diferenciou o Ed do passado para o Ed atual, que a cada prova vai batendo RP, é justamente a constância e tudo que ele colocou como prioridade nesse momento. Então, né, ele parou para pensar e falou, opa, o que eu preciso melhorar? E aí, para chegar ali e falar, eu fiz 100% do que eu deveria ter feito, e não faltou um pouquinho no fortalecimento. E faltou, putz, devia ter ido na Nutri, putz, devia ter comprado aquele suplemento. Então, ele conseguiu se dedicar 100% nesses detalhes, né? E muda muito. Eu acho muito interessante, né, gente, que resultados bons e alcançar seus objetivos, todo mundo quer, né? Mas são poucos aqueles que querem pagar o preço para conquistar isso, né? Então, é difícil, né? É difícil você seguir uma rotina alimentar, né? É chato, né? Às vezes se torna chato. É difícil você ter que treinar todos os dias, abdicar de uma saída com os amigos numa sexta-feira à noite, beber a sua cerveja numa véspera de prova. Tudo isso é complicado. E daí que as pessoas fraquejam e não conseguem, né, alcançar os seus objetivos. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Claro, a gente mencionou aí o Ed, os tempos absurdos dele, né? A Natália até brincou ali no começo, né? Com certeza tem uma questão, além, claro, de toda a disciplina, uma questão genética também. O Ed é um cara que corre muito rápido, mas assim, acho que vale esse pensamento, né? Vale para todas as pessoas, qualquer tipo de objetivo. Seja a pessoa que quer perder peso, seja a pessoa que quer completar os seus primeiros 10K, a pessoa que quer bater 60 minutos nos 10 quilômetros, qualquer objetivo, você tem que querer pagar o preço também por isso. Você tem que abdicar de algumas coisas e focar no seu principal objetivo, né? Isso é muito importante. Sim, e ter em mente que não é um processo rápido, né? Porque às vezes a gente vê hoje as pessoas querendo de um dia para o outro performar e fazer uma maratona em menos de 6 meses correndo. Então a gente sabe que é muito individual e leva tempo, né? Exato, A constância que você falou, né, Natália? A constância é muito importante. E quando a gente, acho que esse final de semana eu vi alguém no Instagram falando sobre isso, que na vida de qualquer atleta, profissional, amador, né, quando a gente, e hoje em dia com Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais, a gente costuma ver apenas a parte bonita da coisa, né? A gente não vê o Ed lá acordando às 5 da manhã num domingo para treinar,
o Ed repetindo pela Hoje, por milésima exemplo, vez. super frio, chovendo. Exato, né? Ou repetindo pela milésima vez a dieta que a Nath passou para ele, né? Já não aguentando mais. É isso, isso faz parte, né? Faz parte do processo. É verdade. E só para complementar aqui um pouco, como você comentou um pouco também, mudou alguma coisa, mudou o volume, então, é uma coisa que eu não mudei, assim, acho que é algo que, e aí vai muito de pessoas para pessoas, dependendo da sua característica, do próprio corredor e do treinador. O meu volume sempre foi relativamente baixo se você comparar com as demais pessoas que correm no meu ritmo, assim, o próximo dele seja mais rápido ou um pouco mais lento. Então, dificilmente eu bato 100 quilômetros por semana, nunca bati. Quando eu bato 100 quilômetros é porque eu antecipo um longo, faço na sexta e na semana seguinte tem mais um outro longo no sábado e acaba ficando 2 longos na semana. Então, minha média mesmo, assim, de longos, de volumes semanais é em torno de 80 e 90 quilômetros. Então, às vezes as pessoas tomam a decisão por si só. Eu vejo que tal pessoa corre 140 quilômetros semanais e corre em X tempo. Então, eu vou correr 140 quilômetros semanais. Não é uma receita pronta, não é tão simples. Então, por isso que é bom sempre você estar aí com bons profissionais ao teu lado aí para te auxiliar e fazer essa leitura também junto contigo. Né? E para quem está ouvindo, 80, 90 é bastante coisa, mas é que o que o Ed está dizendo é assim, 80 a 90 para correr a 2 horas e 30, se você pegar quem corre para 2 horas e 30, geralmente a pessoa faz um volume mais alto, né? Então é sempre só para deixar esse aviso. Porque nós, meros mortais, às vezes nem chega aos 80 quilômetros. Exato, né? Tem muita gente, eu mesmo nunca corri tudo isso. Eu quero então tudo trazer... isso é muito individual. Quero então trazer a Natália agora de verdade para discussão aqui, trazendo todos os conhecimentos aí da parte da nutrição. Assim, eu queria separar em 2 momentos. Primeiramente, entender assim, olha, estou diante de um atleta, que no caso aqui é um corredor, e ele é vegetariano. Quais são não são problemas, quais são os desafios, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter nesse contexto? Bom, a primeira coisa, assim, quando chega um atleta, assim, vegetariano, vegano, e principalmente corredor, a gente vai ter que entender, primeiro, como é que tá sendo essa rotina alimentar, né? E aí, pensando por ele ser corredor, entender principalmente também a disponibilidade energética, que isso é super importante na corrida, quando a gente fala principalmente de volumes altos para, enfim, evitar lesões, REDs, vocês já devem ter trazido um pouco desses temas aqui também. São temas que a gente vê muito em alta e que é importante ter atenção. Então, primeira coisa, a gente vai entender como que está sendo o ciclo desse paciente ali. Então, por exemplo, o Ed chegou para mim, que momento ele está da maratona? Então, ele vai fazer Tóquio em março. Ele chegou ali em novembro. Então, a gente tem tempo, a gente está no comecinho de um ciclo. Então, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é perder gordura, baixar um pouco o peso, estar mais leve, é só olhar a parte vegetariana mesmo, nutricional, se está o suficiente, é ganhar força. Então, quando a gente tem tempo e distância, a gente consegue trabalhar com esses detalhes melhores, né? Então, principalmente, precisa baixar um pouquinho o percentual de gordura, vamos trabalhar força, então vamos entrar também com a creatina, porque se está muito perto da prova ali, vai ser muito difícil a gente conseguir ter grandes mudanças. Perfeito. Aí a gente vai ter que ter uma atenção nessa parte, né? Por ele ser vegetariano, principalmente com a ingestão proteica. Então, quando a gente fala de uma pessoa vegetariana, com certeza de 60% para cima da alimentação dessa pessoa é carboidrato. Então, a gente sabe que carboidrato não vai estar faltando. Só que aí, e a proteína? Como é que tá? Então, às vezes é fácil bater, mas também muitas vezes não é, por conta da rotina mesmo. De tipo, putz, tô sem tempo, não consegui comer, não consegui fazer isso, aí não tô suplementando, aí não tô. Então, uma pessoa ovo-lacto-vegetariana, não tô conseguindo encaixar os ovos. Quando você vê, você tá com uma ingestão muito baixa de proteína. E não só pensando nesses macros, mas aí também principalmente os micronutrientes, que é o que a gente mais vai ouvir falar também, né? Então, a gente vai ter uma atenção especial para B12, para o ferro, para a vitamina D. A gente vai ter uma atenção muito específica para esses micros e que a gente sabe que, por ele ser vegetariano, mas também por ele ser corredor. A gente sabe que o nosso corpo puxa muito isso nessa fase. Então, a primeira coisa é entender esses exames também bioquímicos do paciente, né? Que até a gente fez isso com o Ed, né? No comecinho, lembra? E aí o Ed estava com ferro super baixo, B12 super baixa. E aí a gente suplementou, fez a suplementação, isso, enfim, foi subindo ali aos poucos, mas a gente tem que ter essa atenção bem especial nesse momento.
Legal. E, Natália, me diz uma coisa, a B12, a gente tem como conseguir na dieta vegetariana, vegana? É possível ou é só suplementada? Assim, é possível, né? A gente encontra a B12, por exemplo, em ovos, leite, só que aí se é um paciente vegano, já começa a ser um pouquinho mais difícil. E aí, na maioria dos casos, acaba suplementando. Mas também vale lembrar, principalmente para quem está ouvindo, que tem muitas pessoas onívoras, que são as pessoas que consomem carne, todos os tipos de alimentos, que também tem a B12 baixíssima. O André mesmo deve ver várias vezes, né? Pensando assim em exame. Uhum. Acaba estando muito baixo a B12 ali, mesmo consumindo carne normal, e aí provavelmente aquela pessoa vai ter que suplementar. Entendi. Perfeito. E quando a gente fala de suplementação, o que que difere, assim, qual que é o que que mais, assim, frequentemente você acaba prescrevendo para um vegetariano que não necessariamente para um onívoro você prescreve? Seria muito, porque assim, né, a própria creatina, né, assim, Uhum, ela é, me corrija se eu estiver errado, né, mas a gente já tem episódio aqui, mas ela é muito presente na carne, né, então assim, nos alimentos uhum. de gordura de origem animal, né? Então a carne vermelha e tudo mais. E eventualmente a gente que é onívoro suplementa para ter o a mais, mas às vezes uma pessoa que é vegetariana eventualmente pode precisar de uma suplementação de creatina para, vamos dizer assim, para meio que estar em pé de igualdade com o onívoro. Não sei se eu estou falando besteira aqui, né? A questão da proteína, então eu imagino que creatina, whey protein sejam coisas corriqueiras aí quando a gente está falando de um público vegetariano ou não. Uhum. Sim e não, porque tem paciente que é super possível a gente também conseguir níveis proteicos ali sem a suplementação do whey, né? Mas assim, você imagina que a gente já passa provavelmente esse whey e principalmente essa creatina para um paciente que nem é vegetariano, imagina para o vegetariano. E foi isso que Uhum. você falou. Então, assim, a creatina, hoje a gente tem vários estudos que mostram que a creatina tem uma eficiência incrível e às vezes até um pouco melhor no vegetariano por ele já não ter essa fonte tão fácil. Então é Uhum. legal porque faz muita diferença, né? E aí a gente vai estar trabalhando essa parte da creatina pensando em força, momento de força muscular. Então por isso que eu falo que depende da fase do corredor também, né? E aí acho que fora isso, assim, pensando whey, creatina, seriam esses micros, mas mais se o paciente realmente tem uma deficiência. E aí a gente poderia pontuar até de repente o ômega 3. Uhum. Porque é possível também consumir na alimentação através de sementes, chia, linhaça, só que às vezes o paciente quase não consome isso, né? Então hoje a gente encontra muito ômega 3 no peixe. E por quê? Porque os peixes consomem as algas, né? Então a gente Uhum. consegue. Hoje existe o ômega 3 que é proveniente do óleo de peixe, mas para pacientes que não querem de onde vem isso, né? A gente pode pegar o ômega 3 vegetal, que ele vem diretamente da alga, então também é uma opção. E aí a gente fica mais de olho nisso também. Então, vê que o paciente talvez não tenha tanto esse consumo de sementes, etc. Aí a gente acaba suplementando o ômega 3 também. Eu imagino que Interessante. uma coisa assim que eu vejo, né, que assim, às vezes as pessoas tendem a linkar o vegetariano a uma pessoa que tem uma dieta saudável. E a verdade é que nem sempre, né? Existem Nem vegetarianos que sempre. são super saudáveis, e existe o vegetariano que se alimenta de batata frita e macarrão. Nada contra o macarrão, mas assim, se a pessoa fica alternando ali a batata frita e o macarrão, ela não vai ter acesso a todos os macronutrientes, micronutrientes, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, assim, como que é esse perfil, assim, quando chega no seu consultório, o que que você identifica mais frequente? O vegetariano que realmente tem aquela dieta saudável ou esse vegetariano que nem sempre? A gente vai encontrar realmente esses dois públicos, né? Hoje, acho que graças a Deus, realmente, a maioria das pessoas estão muito conscientes, então elas têm melhorado muito isso, né? E aí entra até aquilo que a gente conversou no começo, de ter os dois tipos de vegetarianismo, no sentido de nasci vegetariano, então em casa sempre foi assim. Provavelmente ele já vai ter uma alimentação mais completa, que foi até o caso do Ed, né? Às vezes em detalhezinhos a gente vai ter que melhorar alguma coisa. Mas existe aquela pessoa que está transicionando agora, e aí a primeira coisa que ela faz eu tirei a carne, mas o meu prato é o quê? Arroz, feijão. Acabou. Então, assim, Uhum, não tem outras coisas, ou às vezes nem tem o feijão. É tipo, eu como batata e salada. Então, a pessoa realmente, ela começa a tirar do prato e ela não adiciona nada. uhum, Então, a gente vê muito isso também, né? E você vê que nem é uma alimentação ruim no sentido que a gente estava falando de ter batata frita, mas está faltando nutriente, está faltando micronutriente. Então, ter essa variedade de conseguir realmente, quero retirar carne, quero fazer essa transição, então eu vou começar a me preocupar onde eu vou ter fontes vegetais.
né? Então, eu vou trabalhar com aveia, eu vou trabalhar com as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha. Hoje em dia, a gente encontra também um pouco de proteína nas sementes. Então, a gente tem, assim, uma variedade muito grande que a gente precisa conseguir saber organizar dentro dessa rotina. Mas a gente vê muito essa transição acontecendo de uma maneira de tirei e não vou adicionar nada. Então começa a ficar pobre em nutriente, fica mais fraco. Aí talvez seja aquela pessoa que ganhe um pouco de peso, porque consome um excesso muito grande de carboidrato, consome mais besteira, coisas mais fritas, e não tem nutriente. Então começa a ter muita queda de cabelo, tá mais fraco, não faz exame. Pode perder Aí massa vai virando aquela muscular, né? bola de Massa neve. magra. Né? Com certeza. Que a ingestão proteica fica baixa, aí começa a perder bastante massa muscular. Uhum. E, Natália, me diz uma coisa, quando chega ali um novo paciente para você, seja o Ed ou uma outra pessoa, para você identificar esses pontos deficitários que devem ser corrigidos na rotina alimentar dessa pessoa, você costuma pedir um exame de sangue, você também faz uma avaliação clínica, o que você vê ali, pensando agora num corredor, né, em performance, você nota que quando a pessoa está com esses pontos deficitários, um ou mais deles, você nota que a pessoa não está performando bem, o que você faz para identificar essas questões? Sim, com certeza. Se o paciente não tem um exame recente ali, a gente já faz esse pedido para garantir ter certeza, né, de que não está faltando nada. E muito pela anamnese que a gente vai fazendo com esse paciente. Então, ele começou a relatar: olha, eu tô me sentindo muito cansado, não consigo recuperar, tenho muita dor muscular, falta perna na hora de correr. Ou, por exemplo, tô tendo muita cãibra. Então, você começa a perceber que não é só um fator específico, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, até mulher mesmo, às vezes, acaba relatando muito. Minha unha tá fraca, tô tendo queda de cabelo. E aí você começa a perceber que a pessoa, ela começa a ficar mais flácida também, ela tá perdendo massa muscular. Então, tanto na avaliação física, mas principalmente na anamnese, a gente consegue já compreender muita coisa ali que dá para melhorar. E a gente comprova muito isso com o exame, né? Mas a gente vê que não é só o exame. Porque, por exemplo, no exame não vai mostrar se ele tá consumindo bastante ou o suficiente de proteína. Mas aí o que ela vai relatando ali na alimentação, a gente já consegue ver bem. Que legal. Eu acho tão bom, assim, né? Eu como treinador, quando alguma aluna minha alinha, né? Parte de treinamento com a parte nutricional, né? Isso é tão importante. Eu acho, assim, Muito. é uma pena tão grande aquela pessoa que é tão focada, tão assídua nos treinos, mas que não vira aquela chavinha da importância, né, de ter ali um acompanhamento nutricional também, porque é fundamental, né? É o combustível do Sim. nosso corpo. Às vezes a pessoa vai lá e coloca a melhor gasolina no carro dela, mas para o que ela come, ela não está se importando e acha que aquilo não faz uma diferença significativa. Até o dia que a chave vira, ela decide testar e ela percebe o quanto isso é importante, né? E muitas vezes a pessoa precisa bater um pouco a cabeça na parede para ver que precisa buscar um acompanhamento nutricional também, né? Ela começa a ver que não está mais rendendo, começa a não alcançar o RP que ela queria, ou começa, sei lá, de repente ter câimbra no meio da prova, e aí ela vai procurar um nutricionista e ver a diferença que isso faz na vida dela, não só esportiva, né, mas como um todo. Um todo, é. E assim, uma parte muito legal disso tudo também é a parte multidisciplinar, que é onde faz mais diferença. Então, assim, isso é um exemplo muito grande do caso do Ed, né? Mas de vários outros atletas que a gente vê e acompanha, é que assim, não adianta os profissionais não se conversarem. Então, assim, tem ali o treinador, tem o Murilo, tem o médico, tem o André, tem a Nutri, mas cada um tá falando uma coisa. Então, quando se conversa e acaba trabalhando de um jeito multidisciplinar e a gente entende o que o Ed está fazendo ou o que está deixando de fazer, a performance dele, assim, alavanca 1000%. Então, isso faz muita diferença. Boa. Com certeza. Eu ia até complementar aí depois da fala do Murilo, mas a Nath colocou uma coisa muito, muito importante e que para mim faz toda a diferença. Assim, eu treino com o Marcelo desde que eu entrei na assessoria, já tem quase 10 anos, e é um cara que é super acessível, é inteligente, conhecedor do negócio, estudioso, e ele é muito aberto para essas parcerias. Então, assim, a Nath e o Marcelo, eles conversam. Então, assim, para mim é muito mais fácil, né? Treinar, né? Sabendo que está tudo muito bem alinhado, né? E o Marcelo, ele gosta de entender outras questões também. Quando eu faço um teste de lactato, de zona de ritmo, coloco o Marcelo para falar com o médico que fez esses testes comigo, normalmente o doutor Danilo, tudo fica muito alinhado e tudo fica muito mais prático, né? Fica mais fácil você conseguir. Eu sempre falo que o meu caso é o mais fácil, no fim das contas.
É só Mas assim, seguir, é só isso é seguir legal o que também, eles estão colocando. Então, até porque assim, o Ed tá ali toda semana treinando com o Marcelo. O Marcelo tá vendo ele toda semana, falando com ele pelo menos 2, 3 vezes, a minha gatinha querendo aparecer. Falando 2, 3 vezes ali por semana com ele. Eu não. Então, talvez ele vá me mandar um feedback em um longo específico, ou a gente vai se ver uma vez por mês, uma vez a cada 2, a cada 3 meses, depende do ciclo. Então, o Marcelo vai falar, Nath, ó, fala com o Ed, vi que ele fez um longo agora essa semana e ele tá tendo muita cãibra, não tá normal. Então, aí a gente começa a ter outras percepções que às vezes o Ed não vai passar para cada um, entendeu? Com certeza. Eu acho que quando os profissionais não se conversam, muitas vezes é pior do que você não ter esses acompanhamentos, né? Porque a gente até estava gravando um outro episódio hoje cedo, e aí o nosso entrevistado comentou, né? Por exemplo, uma semana regenerativa de corrida. Não adianta nada você estar numa semana regenerativa de corrida e tá ali pegando super pesado na parte de treinamento de força. As coisas precisam conversar. Não adianta nada você tá buscando ali perder peso, mas aí a Natália não sabe disso e tá com uma dieta com superávit calórico. As coisas precisam ser Alinhadas, ditas, né? E alinhadas, né? Isso é muito importante, né? Eu mesmo já fui dedo duro já. Às vezes eu sei, conversando com a nutricionista do meu aluno, eu sei que ela pediu para ele beber mais água nos treinos, estava hidratando pouco, e aí eu conversando com ele, ele fala, ah, não bebi água, aí eu vou lá e deduro, sabe? Sei que ele tem uma consulta com a nutricionista depois, vou lá e deduro ele para ela puxar a orelha, sabe? Então essa conversa é super importante, esse acompanhamento multidisciplinar e todos os integrantes conversando entre si é fundamental. é verdade. Até o Lucas também, com quem eu faço fortalecimento, ele sabe a minha planilha, assim, às vezes nem eu sei que a próxima semana vai ser a semana leve, ele fala, semana que vem é semana leve, né, Ed? Tem que tirar carga, então eu falei, caramba. Então, assim, é muito bom quando todos se conversam mesmo, de fato, né? Aí você vê que, e assim, esse aparato, né, que querendo ou não, é uma logística que, falando, sendo bem transparente, às vezes tem um custo envolvido, então assim, isso a gente está falando de uma pessoa que realmente colocou ali a corrida, como a gente já falou ali, quase que você tem uma vida que pode ser semelhante a muito atleta profissional aí, em termos de dedicação, em termos de toda a equipe que você tem a seu dispor. É claro que não necessariamente a pessoa precisa ter tudo isso para correr, mas se a pessoa estiver buscando performance, se é isso que você quer mesmo, talvez seja o caso de pensar em criar uma estrutura como a estrutura do Ed. Eu queria fazer o link aqui, Natália, assim, até pegando um pouco assim de uma experiência minha que eu tive aí em um momento que eu fui quase vegetariano, que eu praticamente não comia carne, eu comia só quando eu fui na casa de alguém tem carne, eu comia, mas na minha casa não tinha carne. E eu já estava treinando corrida, até que um belo dia eu resolvi calcular o quanto de proteína que eu estava comendo, e eu estava comendo assim, entre 0,8 a 1 grama por quilo dia, que é pouco, né? Não sei mas é pouco. E eu falhei miseravelmente, até porque eu, como um rebelde, não procurei orientação nutricional, eu estava tentando fazer da minha cabeça, isso é um pouco dos males de ser médico, que você se ilude que você sabe de tudo, né? E obviamente você não sabe de tudo, eu admito. Eu até falo assim, ó, se algum médico virar para você e falar que ele sabe de tudo, troca de médico, eu falo isso para meus pacientes. Então assim, eu admito a minha ignorância, eu falei miseravelmente até que eu desisti. E eu deixei de tentar fazer essa transição. Quais são, assim, eu sei que isso é um assunto que dá um podcast inteiro, mas assim, fontes proteicas clássicas, assim, até se quiser usar o exemplo do Ed, aonde que ele consegue a proteína dele na dieta? O Ed a gente trabalhou principalmente também com a base vegetal ali. Então, garantir que sempre no almoço e no jantar dele ele vai ter ali a combinação do arroz com feijão, com lentilha, com grão de bico, né? Enfim, ele pode ir variando de acordo. Isso é importante também, né? Ter uma variedade, mas de acordo com a rotina dele, com o que dá para fazer ou, enfim, comprar, porque a gente sabe que com a rotina de trabalho é muito difícil também, né? Você ou ter ali uma organização ou conseguir comer sempre a mesma coisa. E além disso, a gente consegue trabalhar também com ovos, queijo, né? Então isso acaba sendo muito mais fácil de bater quando eu vou lacto-vegetariano. E quando não, a gente precisa começar a ter uma atenção com os detalhezinhos. Então, a gente consegue colocar um pouquinho ali de semente de girassol, semente de abóbora, que vai e começa a aumentar um pouquinho. Ainda assim, lógico, não é o suficiente, mas é no detalhe. E aí a gente começa a usar principalmente, por exemplo, o café da manhã ou o lanche da tarde, para de repente complementar. Então, não consigo ter muita logística, vamos suplementar. Então, vamos tomar whey. O Ed
Ali a gente sempre falou muito disso, né? Até quando ele chegou a primeira vez para mim, ele nem estava tomando. Então, ou proteína vegetal, ou whey protein, vai depender se o paciente quer ou não a fonte de leite. E com o Ed a gente usou o whey. Inclusive, espero que ele ainda esteja usando, né, Ed? E aí a gente consegue bater muito mais fácil. Então, é mais nesses detalhes. Mas, assim, facilmente ali colocando. Se a gente for pensar em colocar um whey de manhã ou um whey à tarde, ou trabalhar com ovos de manhã, de repente no almoço é mais difícil ter ovos, mas a gente garante bastante a ingestão de feijão. E aí à noite consegue adicionar o ovo, a gente já começa a bater. Então, assim, eu tento chegar próximo de pelo menos 1,5 gramas por quilo de peso. E é importante que esse peso seja o peso ideal. Porque se às vezes é um paciente obeso, lógico que um peso de 100 quilos, por exemplo, talvez para aquele paciente, não vai conseguir bater ali 150 gramas de proteína. Então é peso ideal mesmo, só para a gente ter em média, né, para o pessoal que está ouvindo. O peso ideal, só para quem está ouvindo, gente, é bem o que a Natália falou, não é o peso que você tem, é o peso que seria o peso esperado para sua estatura, né? Então, assim, para a gente, não, sei lá, não sei se, sei lá, para uma pessoa de 1,80 m seria, sei lá, entre 70 e 80 quilos, mais ou menos. Então, Na acho média, que... Então, isso é só para a gente não correr o risco de fazer a meta com base no excesso de peso. Acho que isso que ela quis dizer. E também acaba sendo muito individual, porque às vezes é um fisiculturista. Lógico que para ele um fisiculturista vegetariano, a gente vai trabalhar com uma proteína muito mais alta, né? Para segurar aquela quantidade de musculatura. E a vantagem também é que o Ed é uma pessoa leve, né? Então, assim, ele corre bem num peso mais leve, ele precisa estar mais leve para essa performance que ele quer. Então, lógico que é mais fácil da gente bater essa proteína, porque vai ser uma quantidade menor. Então, eu acho que a última vez, se não me engano, a gente estava tentando bater perto de mais ou menos umas 120 gramas de proteína para ele. 110 a 120. Boa. Ed, só por curiosidade, qual a sua altura e peso? Se você não se importar. Não importa. Minha altura é 1,75 m. Para as últimas provas aí o peso normal assim da minha vida, fora de ciclo, é 63 quilos mais ou menos, mas as minhas últimas provas eu fiz todas com 60, 59,5. Então é o peso mesmo. Que para correr assim, para mim é o que faz toda a diferença. Mas no dia a dia, fora do ciclo, é 62, 63 normalmente. Legal. Isso boa. A gente até acabamos de gravar um episódio em que eu falei isso. Vamos ver se eu falei besteira, assim, mas emagrecer durante o ciclo é algo, de certa forma, durante o ciclo é uma coisa que, em geral, você deve evitar, né? Ou porque depende. Depende, boa. Então explore. Depende. Porque, assim, isso é bem relativo também, né? Primeiro, lógico, depende muito da pessoa, do objetivo dela. Mas quando a gente fala de emagrecimento, hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas buscam isso, né? Então, primeira coisa, tô aqui porque eu quero emagrecer. Tô aqui porque eu vou ter uma maratona, eu quero estar mais leve, eu preciso perder tantos quilos antes de entrar no ciclo. Então, pré-ciclo é muito mais fácil, porque a gente consegue ter uma restrição ali e tudo mais. Só que durante o ciclo, não é que não seja ideal, mas é que, assim, como consequência, muito provavelmente a pessoa vai perder. Né? É um volume de treino muito alto, a gente está tentando segurar ali com a demanda energética. Então, se não é a intenção da pessoa perder esse peso, a gente está consumindo bastante caloria, está com superávit calórico ali, mas mesmo assim pode ser que ela ainda esteja perdendo. Então, assim, e aí fora que vai ser relativa à questão do peso, né? Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de perder gordura. O exemplo do Ed, por exemplo, é que ele, com certeza, pensando no ciclo dele ali para maratona, ele acaba perdendo tudo. Então, a gente tenta o máximo segurar a musculatura, a gente tenta o máximo segurar a parte que a gente precisa ali. Mas, lógico, até o finalzinho ali, no pico de volume dele, ele tem facilidade de perder musculatura, perder gordura, então ele acaba ficando mais leve. Por isso que o objetivo dele ali, quando ele chegou para mim da última vez, nem era, eu preciso bater 5,9 para fazer a maratona, porque eu sei que automaticamente ele vai chegar nesse peso. Perfeito. Entendeu? A gente só tenta segurar. O ponto que eu acho que eu talvez não tenha me expressado bem é assim: uma coisa é você falar assim, não, a gente vai fazer uma alimentação, a gente não vai fazer restrição calórica, e a gente sabe que provavelmente, mesmo assim, a pessoa vai acabar perdendo peso. O que eu acho que é desaconselhável é a pessoa fazer, não, vou calcular aqui um pequeno déficit calórico ao longo das minhas 12 semanas ou 16 semanas para maratona, visando perder peso. Aí eu acho que a pessoa tem um risco, não sei, eu acho que a pessoa tem um risco grande ali. Não sei se ficou clara a diferença. Uma coisa é a meta de emagrecer durante o ciclo ou a consequência inevitável de perder, às vezes, 2, 3 quilos ao longo de um ciclo,
dado O ao objetivo dela alto querer gasto. perder durante o ciclo, né? Exatamente. E aí, assim, fica perigoso por conta da demanda energética. Quando a gente tem uma Uhum. disponibilidade energética muito baixa ali, a pessoa vai ficar muito propícia a se lesionar. Então, às vezes, é aquela pessoa que você vê que ela não para de se lesionar, tá sempre tendo lesão de repetição. Provavelmente ela tá fazendo uma restrição. E aí vai bater um pico de maratona ali, um pico de ciclo, e comendo pouco. Então, assim, a conta não fecha. Provavelmente, enfim, começa a puxar de outro lugar essa energia, né? E aí, realmente, não é recomendado que isso aconteça. Tem o momento certo. Ela vai perder massa muscular, vai começar a não se Uhum. recuperar mais corretamente, né? A gente sabe que a ingestão correta aí de nutrientes e micronutrientes é fundamental para a recuperação do atleta, né? Então, alguém aí com volume como o do Ed, aí correndo 80 quilômetros por semana aproximadamente, necessita uma recuperação rápida, né? Eficiente e tudo mais. Então, é isso. Então, eu acho que a gente até comentou, né, André, no episódio anterior, talvez se a pessoa queira fazer um ciclo de maratona mais leve, preocupe-se com isso talvez antes ali de entrar no ciclo, né? Faz ali uns 4, 6 meses com acompanhamento nutricional visando diminuir um pouco o seu peso e depois entra no ciclo já com esse peso, buscando talvez mantê-lo, né? E no máximo ali uma perda natural por conta do volume alto de treinamento, né? Acho que associando aí o que a Natália falou e que o André também mencionou no começo, acho que seria mais ou menos essa a ideia. Boa. Então aí agora vamos explorar assim, fazer aqui a análise do caso Ed aqui, o caso de sucesso do Ed. Quais foram os principais ajustes que você fez, Natália, quando ele chegou? O que estava não errado, né? Mas assim, o que você Que contribuiu? dava para melhorar. Exatamente. A primeira coisa foi essa ingestão calórica total. Então, assim, com a vida, né, o trabalho, a rotina, isso foi caindo, a ingestão proteica foi caindo. Então, a gente acabou ajustando bem essa parte de disponibilidade energética, né, estava baixa. Então, aumentou as calorias, ajustou a proteína, que também estava baixa, ele não estava tomando whey na época, aí ele voltou a tomar, então a gente ajustou esses detalhes. Como eu falei antes também, a B12 dele estava baixa, o ferro estava baixo. E isso já entrega muito do que ele estava sentindo, da falta de energia, de não conseguir recuperar bem. Você vê que ele tinha cardio, mas não tinha a parte da perna. Então, a gente está falando principalmente ali de uma ingestão calórica total. E aí a gente foi ajustando Legal. isso. Então, assim, para o Ed específico, eu nem diria que foi uma dificuldade. Porque, assim, o Ed, você fala, é isso aqui, ele, beleza, tô fazendo. Então, foi muito fácil. Mas para a maioria dos pacientes, talvez seja um pouco mais difícil mesmo, até porque nem todo mundo tem fome para comer muito mais do que está acostumado, né? Então, é um detalhe. Interessante. Você vê Boa. como é diferente, né? E A performance, né? A pessoa não ter fome suficiente para... Acho que a maioria das pessoas, assim, saindo do mundo da performance da corrida, a pessoa vai para tentar dar um jeito de comer menos, né? Porque a maioria das pessoas está com sobrepeso. No caso aqui foi o oposto. Sim. E assim, acho que uma das partes mais importantes também foi a suplementação intra-treino. Então, isso legal. a gente ajustou muito. Na época, eu lembro que... É porque, assim, eu sei muito do caso do Ed também, porque eu apresentei o estudo dele já várias vezes, o caso dele, assim, até no Next também, já de nutrição esportiva. E aí a gente falava muito disso, né? Então, quando ele começou a suplementar ali, quando ele estava passando comigo, ele estava tomando gel a cada 40 minutos. Para ele, para a performance dele, para o tempo dele, isso já é muito distante. Então, a gente foi antecipando isso. Hoje, provavelmente, ele deve estar tomando ali a cada 20, 25 minutos, mais ou menos, né, Ed? Então, a gente aumentou bem a ingestão de carboidrato por hora. E isso, com certeza, mudou totalmente também o rendimento ali durante os treinos, principalmente esses mais longos. Visando ali uns 60 gramas hora, mais ou menos, de carboidrato ou mais? Até um pouquinho mais. Legal, Até um pouquinho legal, mais. legal. E, gente, acho que o principal objetivo aqui desse episódio, né, a gente mostrar para quem está nos ouvindo que uma dieta vegetariana, né, ou até mesmo vegana, ela é super compatível, né, com performance esportiva e é super coerente, né, com isso. Mas é claro que talvez tem uns haters aí ouvindo a gente, vão falar assim, tá vendo? Eu falei que dieta vegetariana, a pessoa, até anotei aqui, ingere pouca proteína, B12 está baixo, o ferro está baixo, calorias totais estão baixas e a questão intra-treino tá ruim, tá vendo? Não é para ser vegetariano. E o que eu quero falar aqui também do meu ponto de vista de treinador, né? Gente, tem muita gente que não é vegetariana e não é vegana que tem os mesmos problemas, ou até outros. Né? Acho então, que de assim, 10, 7 pacientes meus comem carne e estão assim.
Exato. Então, assim, não é uma questão de ser ou não vegetariano. É uma questão só porque as pessoas muitas vezes não sabem comer direito. É isso. Não, então, se alguém está ouvindo a gente falando e está pensando, nossa, eu pensei em ser vegetariano agora mesmo que eu não vou ser, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mesmo pessoas não vegetarianas cometem erros muito semelhantes ou outros. Então, não é essa a questão. Sim, e hoje a gente tem muito estudo, né, comprovando isso, assim, tanto em Uhum. questão de força quanto em questão de resistência, o VO2 máximo, a gente tem vários estudos que comprovam que realmente não tem diferença. E dependendo de alguns casos até de suplementação, o vegetariano se beneficia nesse caso por ter um consumo mais baixo. Por exemplo, a creatina. Então a gente vê a creatina tendo uma ação muito boa para o vegetariano. Sim, sim. Eu recentemente, até puxando um gancho, eu sei que talvez tenha alguns pontos deficitários nesse documentário, etc. Talvez a Natália já tenha assistido aquela Dieta de Gladiador, Da que Netflix, né? mostra uma série de atletas, né, profissionais e amadores que se beneficiaram de dietas vegetarianas e veganas e tudo mais, né? E ali mostra um fisiculturista, acho que mexicano, né? É um halterofilista, eu acho, mexicano, que foi considerado há alguns anos o homem mais forte do mundo, né? E ele é vegano. Então, assim, é totalmente contradizente com aquilo que as pessoas pensam, né? De uma dieta dessas, né? Então, achei bem interessante esse momento aí do documentário. Boa. Exato. Bom, antes de continuar, gente, eu quero convidar todos que estão ouvindo o episódio a curtir o vídeo se estiver vendo pelo YouTube, se inscrever no canal. Quem acompanha pelo Spotify, não se esqueçam de avaliar o podcast e seguir a gente no Spotify. Isso faz uma diferença enorme para a gente. Não se esqueçam também de acompanhar o podcast no Instagram, onde nós temos conteúdos semanais que vão além desse podcast. A gente tem sempre pelo menos 2 vídeos curtos com aquele esforço enorme para trazer conhecimento em 1 minuto e meio, que o Instagram nos obriga a fazer, mas, modéstia à parte, a gente tem conseguido, então acompanha a gente por lá. Sem contar que lá também tem os cortes e as chamadas semanais para os episódios. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, a gente tem o nosso Apoia-se, aonde você vai contribuir ali, até brinquei com o Murilo esses dias, custa menos do que uma média e um pão na chapa em São Paulo hoje em dia. E você vai ter acesso ao nosso episódio bônus mensal que a gente tem gravado. A gente já gravou 3 episódios bônus, que são episódios como esse, tão completos como esse, mas só tem acesso quem está ali nos concedendo o seu suado dinheiro, a sua contribuição para esse projeto que é independente. Então, tem gel de carboidrato que é mais caro, né? Bem mais, bem mais. É. E o último pedido, se não for pedir demais, gente, está com um link na descrição com o formulário para a gente entender o perfil do nosso ouvinte, entender para onde que vocês querem que o nosso podcast caminhe. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é atender cada vez melhor os nossos ouvintes. Gente... Desculpa, André. Ed e Nath, vocês têm redes sociais, as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, a evolução de vocês aí nos treinos, vocês têm Instagram, comentem aí, compartilhem conosco. Sim, temos. O meu é Nutri Natália Pérez, Natália com TH e Pérez com Z. Tá bom, boa. Legal. O meu é ED, né? _ Silva, _ 12. Boa. Vamos começar a deixar mais fácil esse arroba aí, hein, Ed? Ed é atleta profissional já. Tá muito difícil já, nesse monte de underline. Vai ser underline Ed pro. 2,30. Olha só. Boa. Então, isso foi o gancho perfeito aqui porque a gente vai falar agora, né? Então, assim, gente, sigam os dois aí nas redes sociais, né? Acho que temos aí um corredor sub-elite aqui, incrível, uma história de superação e uma profissional que vai trazer, com certeza, conhecimento aí para todo mundo que estiver acompanhando. Ed, então, assim, eu tinha até aqui uns mitos que a gente ia quebrar, mas eu acho que, assim, o episódio já quebrou naturalmente. Então, quem é vegetariano corre fraco? Não precisa falar nada, né? O corredor mais rápido da história do podcast Quilômetro 41 tá aqui, né? Com suas 2h30. Então, assim, não tem como sustentar esse argumento. Eu não vou ter massa muscular. A gente acabou de falar aqui que dentro da sua trajetória, justamente você estava ali num contexto de corria super bem, não tinha tanta força, começou a fazer o treino, ajustou a dieta, mantendo a dieta vegetariana e conseguiu atingir
essa performance toda. Então, assim, eu acho que isso tudo já está, de certa forma, respondido, né, por meio do seu exemplo. E eu queria entender, assim, o que a gente tem pela frente? O que você vai buscar agora? Ai, cara. Acho que a Nath já falou aí, eu acho. Olha a Nath dando os spoilers aí, né? E olha que eu nem sei de nada, hein? Na verdade, eu acho que assim, é um processo que você vai construindo, e quando a gente fala, na fala da Nath também, para as pessoas terem paciência, né? Respeitar todo o processo. E comigo não foi diferente, né? Assim, primeiro sonhei lá final de 2016 fazer um sub-3, né? Depois que eu comecei a conviver com a turma, nosso bonde lá das 6, que a maioria já tinha sub-3, eu falei, cara, preciso fazer sub-3, então vou treinar, né? E aí o sub-3 veio, né? E aí você começa a perceber que você pode ir um pouco mais com as pessoas, os profissionais que você conversa, fala, cara, acho que você consegue ir além. Vamos tentar o 2,50? A gente foi lá, tem 2,50, certeiro lá, com uma sobra, que foi Porto Alegre 22. E aí depois tinha um movimento lá na assessoria do 2,39. Eu não fazia parte do movimento, mas eu sempre ficava, cara, o que será 2,39 sobre 2,40? O que tem tão importante assim, né? E aí foi acontecendo. Quando eu fiz Londres 2023, eu fiz com o Gus, que foi um dos que conseguiram fazer o 2,39 dentro do projeto, né? E ele não estava 100%. Ele falou, vamos junto, cara, você me ajuda. Eu falei, como eu te ajudo? Você que tem que me ajudar. E aí foi quando eu fiz o 2,41, aí eu falei, caramba, eu acho que realmente o pessoal tem razão, né? Acho que dá para fazer o 2,39. E foi quando eu fui para Tóquio com esse objetivo já de fazer o 2,39. E aí veio o 2,39, assim, com uma certa sobra, e aí o pessoal até brinca, fala, cara, eu quero ver você terminar uma maratona acabado, destruído, deitando no chão. Eu falei, não, você quer que eu morra? Não, não é isso. Você não faz força, não é possível, cara. E aí fez o 2,37 em Tóquio, e aí para Nova York, eu de fato, por conta de tudo que se fala de Nova York, eu falei, não, tá bom. Se eu fizer o 2,39 em Nova York, tá ótimo, né? Não vou buscar baixar o tempo de Tóquio, porque é muito difícil isso acontecer. E aí foi quando o ciclo encaixou super bem, a questão nutricional, eu estava me sentindo forte, disposto, recuperando super bem lá com o Léo Chama, um parceiraço também que me ajuda bastante. E aí eu falei, cara, acho que vamos ver. Aí o Marcelo falou, cara, vamos colocar esse tempo aqui, acho que você entrega, vamos lá. E aí foi quando tudo ocorreu super bem em Nova York, consegui baixar o 2,35. E aí para Hamburgo, o pessoal fala, você fica com mimimi e tal. Eu falei, não, mas eu não sabia que eu ia conseguir baixar mesmo em Hamburgo. Não, mas aí o Marcelo fala, não, mesmo se você tivesse igual Nova York, automaticamente você já ia baixar Hamburgo, sim, né? Porque é uma prova muito mais fácil que Nova York. E aí veio esse 2,33, e aí as perguntas foram, e agora, né? Como que você acabou? Eu falei, não, acabei bem, mas dava para fazer mais? Eu falei, não, para aquele dia não, daquele dia era aquele mesmo. Mas realmente eu acho que dá para fazer um pouco mais. E aí veio amadurecendo a questão do 2,29 na cabeça, e coincidentemente ontem, o Pedrinho, que é uma baita referência nossa na assessoria, um grupo do nosso grupo de corridas também, e ele fez também um 2,29 em Berlim. E aí ele falou, Ed, tem uma proposta para você, eu não queria mais fazer força em maratona, mas, cara, eu acho que você pode me ajudar aí a engatar de vez e voltar a correr abaixo de 2,30. Você topa? Eu falei, cara, o que você está querendo? Eu falei, você me complica, né? Agora eu vou ter que aceitar. Como que eu vou recusar um pedido desses, né? Do Pedrinho, né? Eu falei, então, assim, é algo que realmente eu já estava sonhando desde que eu fiz Nova York, e vamos numa construção, né? Então, assim, consegui baixar um pouco Hamburgo, e para dezembro tem Valência. Eu realmente, não é mimimi, de novo, eu não sei se eu vou tentar já em dezembro, vou tentar baixar um pouco mais, né? Eu acho que mesmo se baixar 1,5 minutos, vai ficando cada vez mais difícil, né?
porque vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, eu acho que se baixar 1 minuto e meio, 2 minutos, aí sim, para 2026, aí seria realmente, de fato, o momento do 2029. Mas vamos ver, são 6 meses até Valência, para ver o que nos reserva até lá esse ciclo. Mas, assim, é muito bacana porque tudo foi acontecendo e, acima de tudo, eu estou curtindo muito tudo isso. Então, isso é legal, você sentir prazer hoje, faltando 6 meses para a prova, e acordar e sair 6 horas da manhã para correr no frio e na chuva. Precisava se pensar em Valência? Não. Mas é o que me faz bem, eu preciso disso. Assim, E é isso, tem que querer muito, tem né? que querer Realmente não é muito. fácil. Então eu quero e as coisas estão acontecendo, eu estou super feliz e motivado. E realmente hoje eu sonho de fato com 2029. Não sei se vai acontecer, quando vai acontecer, mas eu sonho e vou trabalhar para isso. Vai sim, que legal, parabéns pelo objetivo, Ed. Obrigado. E olha, vou colocar uma pulga atrás dessa orelha, hein? Sabe que não me lembro qual foi o episódio, mas o André e eu, a gente entrevistou o Sérgio Xavier, né? Que é comentarista esportivo do Sport TV, escreveu o Desafio Portuga, né? Que, se não me engano, o tempo a ser batido eram 2 horas e 43? Acho que era isso. Acho né? que era isso. É isso Eu mesmo, acho que o Ed poderia escrever um livro um dia, viu? Porque primeiro que essa performance incrível chamaria muita atenção, né? Eu acho que tem muita orientação, muita dica a ser compartilhada, dicas pessoais, dicas como atleta quase profissional ali, dicas que ele coletou dos seus parceiros profissionais, da Nath, da galera do treinamento de corrida, treinamento de força e tudo mais, e tendo esse apelo também da questão de ser vegetariano, né? Eu acho que isso é muito legal e traria mais uma questão interessante para um livro futuro. Então fica a minha dica, eu acho que ia fazer sucesso um livro seu, hein, Ed? Vale investir. Boa. Vale investir. Valeu a dica, eu já vou anotar agora. Imagina. E aí, ó, eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. Não sei se você teve esse problema já na sua vida, até porque você sempre foi vegetariano, mas eu não sou vegetariano nem vegano, mas quando eu tô mais ali focado em uma dieta, focado numa prova, me alimentando melhor, etc. Agora menos, mas já foi uma época que as pessoas me enchiam muito o saco, né? Você sai com seus amigos, todo mundo fica te incomodando, porque você não vai comer isso, como você é chato, como não sei o quê. Queria saber se você já passou ou passa por isso ainda na sua vida e como você lida com essas pessoas chatas pra caramba, né? Que não respeitam a escolha de alguém, né? E também uma curiosidade, né? Pensando numa dieta vegetariana, quais foram os desafios ou quais são os desafios que você encontra quando você viaja, por exemplo, para fazer provas, né? Ou talvez quando você pega ali, depois de uma maratona, você ainda fez ali um mochilão pela Europa, vai ficar vários dias. Como que você se vira ali e se você encontra, por exemplo, fora uma facilidade maior de manter a sua dieta vegetariana do que aqui no Brasil, por exemplo? Então, E eu acho que o Ed pode até citar Tóquio, né? Porque lá só tem peixe. Ai, meu Deus. Exatamente. Não, isso realmente. As perguntas e os comentários, mas para que isso, né? Coisa chata, fica procurando o que comer aqui. De fato, isso já enfrentei muito e às vezes ainda enfrento. Mas hoje, quando o pessoal insiste muito, mas você não come carne, o que você come? Eu falo assim, eu como tudo, menos carne. Aí dá aquele primeiro impacto, assim, mas o que você come? Eu falo, eu como tudo, eu só não como carne. O que mais você come além da carne? Então, se você pensar todas as leguminosas, eu não tenho problema nenhum com a alimentação. Eu falo assim, eu sou a pessoa mais fácil de você agradar na alimentação, porque eu como de tudo, exceto carne. Então, ponto. Só que, assim, em alguns lugares, assim, alguns eventos, eu já cheguei eu lembro que fui uma vez numa noite do hambúrguer, na casa de um dos amigos, e o pessoal esse dia comendo hambúrguer e tal, eu não conhecia muito bem o pessoal, e aí, para não gerar muito questionamento, eu peguei o hambúrguer, e aí eu dei uma enrolada ali com o hambúrguer na mão, quando eu vi que ninguém estava ali, eu
acabei descartando o hambúrguer. Não é a coisa melhor, não é o melhor dos exemplos, mas era a maneira de ninguém ficar me questionando muito o porquê que eu não como aquela carne, não como hambúrguer, né? Então, assim, tem algumas situações bem inusitadas, similares a essa aí na minha vida, né, com toda essa história. Hoje, depois que você é mais velho, mais maduro, você vai conseguindo lidar melhor com isso, mas na infância era muito difícil. Ainda mais que na região que eu morava, né, sou baiano, então, assim, gente, como tem um vegetariano aqui, né? As contas não fecham, né? Então, isso realmente, na minha infância e adolescência, até eu migrar para o sul do país, foi bem difícil. Hoje eu consigo conviver melhor em relação a isso. E sobre as viagens, principalmente quando são viagens para correr a maratona em si, eu, eu sinto muita dificuldade mesmo, assim, e eu acabo levando algumas coisas de casa, assim, né? Por exemplo, para Tóquio mesmo, eu levei meu pré-treino, levava o que eu ia comer durante o dia, assim, para conseguir suprir um pouco mais, levava bastante whey, as bebidinhas proteicas, fiquei colocando tudo na mala. Eu levei muitas coisas, assim, para conseguir, eu levo para conseguir suplementar e perder o menos possível, porque de fato é muito difícil, né? Tóquio, então, o Japão foi muito difícil para mim, porque além do peixe, tinha muita coisa de porco, né? Isso me surpreendeu bastante, assim, a maioria das massas, inclusive, que eu ia comer, tinha porco O no lamen meio. tem geralmente O tem uma lamen barriga tem. de porco lá. Exatamente. Então, assim, e aí, para minha sorte, no Japão tem muitas aquelas lojas lá, né, você encontra em todas as esquinas, e aí eles vendem muito ovo cozido já, né? Então, acabava ajudando muito, né, em relação a isso. Mas foi um dos lugares mais difíceis, realmente, para se alimentar, especialmente no pré-prova. Então, eu acabava comendo muito macarrão com ovo. E aí, utilizando o que eu levo do Brasil, levei do Brasil para ajudar no complemento. Então, é bem difícil. E nesses mochilões, essas viagens assim, realmente É tanto um que desafio à parte, né? eu evito até fazer essas viagens longas para fora do Brasil quando eu estou assim, no meio do ciclo de maratona, porque realmente eu acaba perdendo muito, porque, de fato, você não consegue ter o que eu tenho aqui hoje, né? Sim, é muito interessante, né? É uma questão cultural, né? A sociedade mudando aos poucos, né? E tendo mais escolhas, né? Para a pessoa vegetariana, vegana, né? Muitas vezes você vai num restaurante, aí tem lá, não, tem prato vegetariano. Você vai ver, tem tipo 30 pratos não vegetarianos e um prato vegetariano, né? Tipo, É. sacanagem, né? É Eu tenho a verdade. impressão que melhorou um pouco, assim, tanto Melhorou. a aceitação, né? E acho que ninguém hoje fica torcendo o nariz para alguém que é vegetariano. Acho que mudou muito, e pelo menos a minha impressão olhando de fora. E eu tenho visto cada vez mais opções vegetarianas em cardápios, assim. E geralmente eu já fui em restaurantes vegetarianos, até veganos, e eu acho bem gostoso, assim. Eu acho que quem acha que comida sem carne é ruim precisa ampliar aí os seus horizontes, porque assim, tem muita coisa gostosa que não tem carne, assim. É um fato. Isso é verdade, isso é verdade. Não, hoje melhorou tanto que, às vezes, até quando eu vou no jogo, assim, a gente se reúne próximo a uma hamburgueria, e aí alguns amigos falam, pô, Ed, vamos comer um hambúrguer hoje, depois do jogo. Pô, hoje a gente merece, aquela questão de, eu mereço um hambúrguer hoje. É uma coisa que, para mim, não sinto vontade nenhuma, porque tem aquela questão da questão afetiva, né? Na minha infância, adolescência, não existia hambúrguer que não fosse de carne, não existia hambúrguer vegetariano. Hoje você tem um leque de opções, assim, então era muito difícil. Até existia, mas era muito difícil você encontrar, né? Então eu não comia hambúrguer quando era criança, quando eu era Uhum. adolescente. Então, para mim, o hambúrguer hoje, comendo ou não muda muita coisa. Assim, a comida em si hoje tem muitas opções, de fato, assim, tem restaurantes específicos e nos restaurantes que não são vegetarianos ou veganos sempre tem alguma opção, né? Uhum. Então, isso de fato mudou e está ajudando bastante, é o que o André comentou, né? Isso faz com que as pessoas não virem também tanto mais o rosto, né, para essa questão do vegetarianismo, do veganismo.
Com certeza, talvez esse eu mereço um hambúrguer hoje, né, que traz memórias da infância, né, etc. Para o Ed, talvez sejam outras comidas, né, outras coisas que ele come que ele gosta e são vegetarianas, né, e tudo mais. E eu concordo plenamente que dieta vegetariana e vegana são deliciosas, né, até antes da gente começar a gravar, eu até errei, falei que o Ed era vegano, né? Vocês me corrigiram, mas é porque eu fui influenciado porque entre as nossas gravações, eu moro no bairro da Vila Mariana, eu fui num restaurante vegano aqui perto que eu adoro. E assim, eu acho os temperos maravilhosos, os grãos e tudo, eu acho muito, muito gostoso e sempre vou lá uma vez por semana pelo menos e acho que é uma dieta muito, muito saborosa também, né? Então, Ao invés de eu falar eu mereço um hambúrguer, eu falo eu mereço uma paçoca, né? A Nath é prova disso. Ela falou assim, Ed, o que você come de sobremesa? Eu assim, acabo não comendo, assim, às vezes uma fruta. Mas o que você gostaria de comer? E assim, eu gosto muito de doce, principalmente de doce de amendoim, doce de derivados de milho e doce de leite também. Eu falei, eu gosto de comer uma paçoca. Eu falei, mas você pode comer uma paçoca depois do almoço, né? Não tem problema. Colocar mais calorias onde dá. Colocar mais calorias onde dá. Pode Uhum. comer uma paçoca. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Então, A paçoca é aí uma sim, delícia. eu mereço a paçoca. Né? Eu não sou muito de doce, que... mas paçoca é um doce que eu adoro. É muito bom mesmo, é inegável. É muito bom. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de ser um maratonista, né? Estar num ciclo de maratona, né? Que nem a Natália falou, nossa, a gente tem que encontrar calorias de algum lugar, etc, né? Porque eu sou muito assim com a minha dieta, muito ferro e fogo ali, né? E minha nutricionista começou a colocar ali doce de leite, Nutella. Aí eu falei, caraca, que delícia, né? E aí, assim, em véspera de treino longo, eu como, sei lá, umas 3 colheres de sopa de doce de leite cheias. Eu falo, nossa, que maravilha, e eu posso comer isso sem culpa na consciência, porque minha nutricionista colocou na dieta, sabe? Eu acho uma maravilha, doce assim. de leite e bisnaguinha. Eu quase choro de emoção, assim, é muito bom. É o meu pré-treino, inclusive, antes das maratonas. Eu carrego meu doce de leite, a bisnaguinha, foi pro Japão, foi para Hamburgo, vai para todo lugar, assim. Então, a Nath colocou assim, aí na dieta e deu muito certo. Muito. E essa parte eu acho que é a mais importante das pessoas entenderem, porque as pessoas têm realmente uma visão de que, assim, nutricionista só serve para emagrecimento e dieta restritiva. E não, a nutrição, ela é uma adequação para o seu estilo de vida, né? Então, assim, a gente está aqui para adequar o que você gosta, o que você faz, mas garantindo que você tenha aporte nutricional, você alcança o seu objetivo, seja ele correr abaixo de 2 horas e 30, ou emagrecimento, ou fazer uma transição vegetariana. Então, assim, é muito individual, né? E cada um tem seu tempo, tem as suas preferências, e saber respeitar isso é sim um dever do nutricionista. Então, não é que as pessoas vão comer o que eu quero que elas comam, não é isso. É justamente trabalhar com o que a pessoa está acostumada e gosta de fazer. Perfeito. E só para deixar claro, legal. Natália não trabalha só com vegetarianos, né? Nutrição esportiva de modo geral, né? Só para deixar claro aqui para todo mundo. Sim, todos os esportes, exato. Muito bom. Gente, muito bom. Vamos para as considerações finais. Não sei se o Murilo tem alguma pergunta adicional. Tenho, Ed, só puxando um gancho da última pergunta que eu te fiz. Teve algum lugar do Brasil, do mundo, que você se surpreendeu? Você falou das dificuldades de ser vegetariano viajando, mas teve algum lugar que te surpreendeu positivamente, que você falou, caraca, aqui tem opção para mim? Teve Manaus. Manaus foi um lugar que, assim, eu fui sem nenhuma expectativa, eu falei, eu vou ficar comendo ovo o tempo todo, quando eu estiver aqui. Vai ser ovo, omelete, arroz, feijão, né? Não que eu não goste, eu gosto muito. Nossa, ovo, omelete, para mim é ótimo. Mas a variedade que tem lá de comidas vegetarianas e veganas, para todos aqueles pratos tradicionais, sempre tem opções similares também de pratos vegetarianos e veganos. Foi uma grata surpresa, porque para mim é uma região que não tinha nada assim de vegetariano, vegano, né? Muita coisa derivada do peixe e outros locais também, mas que eu ia passar muito mal. E realmente se surpreendeu assim positivamente. Muito legal. Até hoje eu lembro dos sabores e quero voltar para comer novamente. Que legal. Valeu, obrigado, Ed. Valeu. Maravilha, gente. Bom, uma história aí de performance, uma história que quebrou aqui muitos tabus e que deixou aqui o gostinho de quero mais. Quando o Ed correr 2 horas e 29, ele volta aqui para contar.
Queria agradecer também a participação da Natália, trouxe bastante conhecimento, né? A importância do nutricionista, né? Que muitas vezes a gente negligencia. Então, o exercício físico, de modo geral, acho que é um tripé entre descanso, o treino em si e a nutrição, né? Se você treina pesado, não descansa, vai tombar. Se você não come bem, vai tombar. E, obviamente, se você não treina, não vai melhorar nunca, né? Eu acho que essa trajetória de sucesso tem muito a ver com a atenção a esse tripé aí. Então, parabéns ao Ed e parabéns à Natália também, que participou desse planejamento, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês para outros episódios. É isso aí. O meu agradecimento também ao Ed, à Natália. Como o André falou, esse tripé aí super importante, né? Ainda mais quando a gente busca performance, né? Ele é essencial. E é isso. Fica o convite aí, então, para o Ed quando bateu sub 2h30. Natália aí, a gente pode pensar também num tema, né, André? Para conversar com a Natália, Tem muita coisa para abordar ainda. Nossa, muita dá coisa. Pra gente fazer, ó, vários e vários, tanta coisa que tem na nutrição. Exato. Então... E obrigada aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho aí da participação, né, de compartilhar essa parte mesmo de todo atendimento do Ed, da parte da nutrição. E eu acho que só deixar uma mensagem final também, né, para quem quer realmente ali fazer uma transição vegetariana, ou até para quem quer começar a correr, ou juntar os dois ao mesmo tempo, lembrar que isso é muito possível e que é uma coisa muito individual, né? Então, assim, vai devagar, pensando na alimentação, vai retirando, mas começa a ter uma percepção melhor em relação à ingestão proteica, analise o que você está comendo, o que você está preferindo, né? Não pense em só tirar carne e não colocar nada no lugar. Variar bem o prato, deixar ele bem colorido. Legal. Eu, mais uma vez, agradeço demais, André, Murilo. Agradecer ao Thiago também, que foi quem acabou indicando aí para eu contar um pouco da história. Muito bacana. E agora, com esse convite aí, vou até repensar para já... O papo foi tão bom que eu vou tentar fazer já esse ano para voltar rápido a conversar com você. Bom demais. Bom, legal. Gostei. Então, Valência vai ser em Valência, então, hein? Ó a pressão. Que é exatamente? Dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Mas obrigado demais. Muito bom conversar com todos vocês. Nath, mais uma vez, sempre agradeço muito aí a Nath. Ela me salvou aí, me fez colocar e ter um direcionamento muito melhor e muito mais assertivo aí nesse mundo que eu vivo, Obrigada que eu gosto tanto e que nos faz tão bem, assim. Eu acho que a mensagem final que eu gostaria de passar realmente que as pessoas que queiram entrar no mundo da corrida estejam acompanhados de bons profissionais, que tenha noção e que tenha consciência que não é um processo rápido, tenha paciência, as coisas vão acontecer e vão acontecer no tempo certo, mas o importante é você ter essa longevidade e é algo que te faz bem. Se te faz bem, continua, faz por onde, tenha disciplina, foque naquilo que você quer, trabalhe e siga tudo de acordo com a cartilha que vai dar tudo muito certo. Boa. É isso aí. Beleza, pessoal. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.